Fala galera do canal, no vídeo de hoje nós vamos acompanhar o desfecho épico da partida entre a seleção sub-20 do Japão e a seleção sub-20 da Nigéria. Se você está acompanhando os vídeos com a gente aqui, já escorrega aquele like maroto para poder ajudar a gente. E se você é novo, se inscreve no canal e deixa os comentários se você gostou ou não do vídeo, e também clica no sininho para sempre quando a gente postar vídeo chegar uma notificação para você, tá? E se você também é novo, se inscreva no canal para fortalecer a gente aqui, porque dá um trabalhozinho fazer os vídeos e isso pode ajudar a gente aqui a continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês, tá? No capítulo de hoje a gente vai ter a conclusão, as reações da torcida de alguns jogadores, e também no final do capítulo a gente tem uma revelação de um novo Ninjin, tá? Para quem não conhece, dentro de Block a gente tem uma seleção de 11 jogadores que são todos sub-20 e são os novos talentos generacionais do planeta, tá? Dentro do universo de Block. E aí a gente já teve alguns apresentados, como o Itoshi Sai, o Loki, né? O Iglesias, que foi o que Zag encontrou no período que ele estava analisando o futebol europeu. E nesse capítulo a gente vai ter a revelação de mais um jogador. Então vamos para o capítulo 326, cola. Aqui a gente tem a reação da torcida. Esses daqui são os pais do Izag, essa daqui é a mãe do Bachira, né? Ao gol do Izag, aqui um cumprimento que a gente tem também entre os dois jogadores. E aqui para mim o melhor da partida, né? Foi o Bachira com um gol e 3 assistências, né? O gol final também foi ele que dá a assistência para o Izag fazer o gol. E aqui a gente tem o Height e o Corona, que fizeram a marcação e a defesa para possibilitar o contra-ataque do Izag até ele chegar no gol. A gente também tem as reações do Barou e do Shido, que não entraram em campo, ficaram no banco. E aí, conhecendo a personalidade do Barou, a gente sabe que ele com certeza não ficou feliz com isso, né? Já o Shido gostou desse gol e até ele fala que ficou bastante animado depois de ver esse gol. Quem sabe, né, provavelmente eles vão entrar contra a seleção da França, que vai ser a próxima rodada. Aí aqui a gente tem o Aiko, né, o capitão. Ele pergunta o quanto o Izag planejou desse último ataque, desse chute. E aí Izag, com toda a sua frieza e calma, fala que nada. Seja até um pouco irreal, né, pensar que lá no início da obra, aquele Izag todo medroso em conquistar coisas, duvidando do seu próprio ego, chegaria nesse desenvolvimento e se tornaria esse grande jogador, né? E aí o Aiko fica surpreso com o egoísmo que pode devorar até um plano inteiro de ego. E aí a gente se volta também para os perdedores, né? Todo jogo, né? Todo final de jogo a gente tem dois lados, o dos vencedores e do perdedores. E aí a seleção da Nigéria percebe que eles foram totalmente obliterados, né? Totalmente derrotados pela seleção sub-20 do Japão. E quem foi o centro disso foi Izag Oichi, né? Que usou do fogo deles, do ego e da evolução do Onaze para coletar dados e para crescer também nessa partida. E aí Onaze concorda com o seu capitão, né? E diz que Izag é sim um jogador extraordinário, que ele é um jogador de futebol supremo, né? Quem diria que a gente ouviria um adversário falar isso do nosso protagonista? E aí Izag pergunta, até brinca com ele, se ele criou uma boa lembrança. E aí ele fala para o Izag calar a boca e disse que ele vai ultrapassar ele algum dia e pedir para ele esperar. E aí a gente tem uma cena, né, dos dois se cumprimentando com um soco. E aí a gente começa a observar uma televisão e alguém que está assistindo o jogo. Esse é um personagem que é muito conhecido por todo o público que acompanha a obra de Block. Kaiser, Michael Kaiser, né? Depende como que vocês vão interpretar o nome dele. E ele fala que ele tá tão puto que não consegue beber seu refrigerante. E aqui a gente pode ver que o Kaiser, ele tem um físico bem abençoado e uma saúde também para beber esse monte de refrigerante, mesmo sendo um jogador de futebol. Aqui a gente também tem o Itoshi Sai, né, em algum lugar de Tóquio, após assistir o final da partida, né, bocejando, e fala que a seleção poderia ter ganhado de outra 8-0. E chama os jogadores de palhaços, né? Vamos ver, né? Que posição vocês acham que o Itoshi Sai vai entrar? Quem vocês acham que vai sair? Vocês acham que o entrosamento do time vai ficar bom, mesmo com o Itoshi Sai em campo, né? É difícil pensar, né, que o ego, apesar do nível, do calibre do Itoshi Sai, vai ceder à pressão, né, da diretoria, da presidência, e colocar o Itoshi Sai para poder jogar, né? A gente vai ver quando a seleção sub-20 se classificar
para o mata-mata, né? A gente viu em alguns capítulos atrás, antes do jogo contra a seleção sub-20 da Nigéria, que o Itoshi Sai ele só vai entrar em campo se o Japão ele passar para o mata-mata, né? Então vamos ficar no aguardo. Outro jogador que também é mostrado, né, também da New Game, é Bunny Glasses. Aqui ele fica até um pouquinho surpreso, né? Que foi aquele moleque feliz de antes, né? Que a gente teve um capítulo que os dois se encontraram em um restaurante. Só que o Izagi ele não sabia ainda que ele era um dos New Jeans, né, da Espanha. E depois de assistir um jogo do FC Bastia, que até o Lavinho estava lá, ele viu que ele é um jogador e um atacante fenomenal, né? Ele até pergunta, né, você é um de nós também? E aqui dá a entender que o Izagi ele tá começando a entrar na conversa, que ele pode ser colocado como um dos 11 New Jeans, né? Provavelmente ele ainda não está, mas com essa fala aqui do Bunny Glasses, a gente pode ver que estão começando a comentar que ele pode ser ou um 12º jogador, né, da seleção dessa nova geração de craques. E aí a gente volta para o centro de treinamento, né, o CT de Blue Lock. E aí dentro do CT a gente consegue acompanhar o treinamento da seleção francesa, né? Aí você deve estar se perguntando por que a seleção está treinando dentro do centro de treinamento de Blue Lock, se eles vão ser adversários. Eu acredito que como o Loki ajudou o projeto Blue Lock, né, lá naquela etapa onde eles enfrentaram jogadores internacionais e até na Liga Neo-Egoísta, o Blue Lock cedeu, né, como parceria o centro de treinamento para a seleção francesa. E aí a gente também acompanha o Charles, né, que é o meio campo, 15 anos, o mais novo. E aí o Loki está tentando florescer o talento de Charles, né? E aí eles conversam sobre a seleção sub-20 do Japão, né? E aí o Loki fala que ele quer enfrentar Izagi Oichi para ver se ele ainda vai achar que ele é um convencido apenas porque nasceu rápido, né? Então a gente vai ter esse clássico, né? A gente pode dizer de clássico dentro do mangá, né? Um pequeno clássico entre Loki e Izagi. E aí o Charles também comenta sobre Shido, né? Que quando eles jogaram junto foi o único atacante que o Charles quis passar a bola, né? E gostou muito por causa do instinto selvagem dele. E aí a gente tem um outro personagem, né? A gente até tem uns quadrinhos pretos aqui simbolizando que é alguém importante. E aí ele faz uma pergunta sobre Oichi Izagi, né? Se ele é realmente tão interessante assim. E aí Loki pergunta o que ele acha, né? Como ele parece ser pra você, Hugo, né? E aí ele fala inconsistente. Então aqui a gente tem revelando Hugo como um novo jogador da New Generation World 11 ou New Game, né, da França. A gente ainda não sabe que posição ele joga, mas eu acredito que não seja mais um atacante nem mais um meio campo. Eu acredito que seja alguém da defesa, né? Mas pode ser um meio campo como um atacante, né? Mas eu não acho que o autor ia colocar alguém que já tem posição, que a gente já tem o Charles, que é um meio campo, e o Loki, que é um atacante. Então até pra gente ter um embate defensivo com os atacantes de Blue Lock seria bom, né, pra obra a gente ter um defensor da New Generation, porque até agora a gente teve apenas o jogador da Itália, né, como zagueiro dessa nova geração. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui com mais um vídeo. A gente teve o término da partida, né, com o gol de Izagi fechando o placar. E aí a gente vai começar agora o preparo para a segunda partida da classificatória, né, da fase de grupos da seleção sub-20 do Japão, que vai ser contra a França, tá? E aí nesse capítulo também a gente teve a revelação desse novo jogador, que acredito eu terá um embate contra Izagi Oichi e os atacantes da seleção sub-20 do Japão, tá? Então se você curtiu a análise, o review do capítulo e quer continuar acompanhando tudo sobre o Blue Lock, já deixa o like, comenta o que achou desse jogo e sobre esse novo jogador que promete acirrar a disputa contra os atacantes, e se inscreve no canal se você é novo para não perder os próximos vídeos. A história só está começando da Copa do Mundo e os próximos jogos prometem ser ainda mais emocionantes e maiores. Continue com a gente e até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.